Se você puder dar um ok, né? Sim. Aí, ó, coloquei. Estamos... Jaque. Opa. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live cultural Brasil, São Tomé e Príncipe. É uma grande honra recebê-los aqui nessa plataforma online, devido à pandemia, mas esperamos em futuras oportunidades também, né, poder realizar esse intercâmbio cultural de forma presencial. É uma grande honra para o Rotaract Clube Marília de Dirceu estar organizando essa atividade de fomento à internacionalização, em especial com um país irmão, que também fala português, país lusófono. E o nosso clube tem estimulado essas relações com países nas proximidades da América Latina e também com os países lusófonos, como os nossos colegas e amigos de São Tomé e Príncipe. Antes de iniciarmos, então, eu gostaria de fazer uma breve apresentação dos nossos convidados especiais. Primeiramente, do Vinícius Luiz Silva, que é o atual presidente do Rotaract Clube Marília de Dirceu, e do nosso convidado especial, Romilson Silveira, presidente fundador do Rotaract Clube São Tomé e Príncipe. Então, eu vou fazer uma breve leitura do currículo do nosso amigo, colega, companheiro Vinícius. O Vinícius Silva Luiz é graduando em Direito pelo Centro Universitário Eurípides Marília, realizando também o curso de extensão em Direito e Internet pela USP, Universidade de São Paulo. É membro do Instituto de Direitos Humanos do Mato Grosso do Sul, integrante do grupo de pesquisa GEP, Grupo de Estudos e Pesquisas de Direito e Fraternidade, grupo de pesquisa Ajudo, grupo de pesquisa sobre acesso à justiça, direitos humanos e processo, e ex-intercambista da Universidade de Washington, Tacoma. Atualmente é estagiário do Ministério Público Federal, já foi estagiário do Escritório de Advocacia Otávio Augusto Custódio Lima, advogados associados, nas áreas trabalhista e previdenciário, e também do Escritório de Assistência Jurídica do Univem, nas áreas trabalhista, previdenciário e civil. Atualmente é presidente do Rotaract Clube Marília de Dirceu, gestão 2020-2021 e gestão interina 2019-2020. Também exerceu o cargo de diretor de quadro associativo na gestão 2019 e 2020. Então, Vinícius, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado, né, por organizar e propiciar esta live, estamos muito felizes. Seja bem-vindo, se você puder dar as palavras, né, de boas-vindas a todos, e o nosso colega Romilson, e logo mais já estarei, né, apresentando o Romilson. Juan, muito obrigado. Na verdade, a live só está acontecendo por sua iniciativa, então eu agradeço muito por isso. Essa relação com nossos amigos dos países lusófonos é muito importante e eu agradeço muito por essa relação. É uma iniciativa internacional muito importante para o clube e para o Rotaract como um todo. Então, eu espero que essa live seja muito proveitosa. Eu tenho certeza que as experiências dos nossos companheiros de São Tomé será fantástica, em especial o Romilson, que é uma pessoa fantástica, um presidente que tem demonstrado seu valor realmente no clube. Então, mais uma vez, obrigado a você, ao Romilson e a todos que estão nos acompanhando agora. Muito obrigado, então, Vinícius. Bom, dando andamento, então, às nossas apresentações, vamos apresentar o Romilson. O Romilson Silveira é um jovem destacado na sociedade civil são-tomense. É licenciado em Direito pelo Instituto Universitário de Contabilidade, Administração e Informática. Tem colaborado ao longo do ano com diversas organizações regionais e internacionais em questões de desenvolvimento, segurança e paz, tais como ONU, Organização das Nações Unidas, Unesco, União Africana, dando voz à juventude do seu país, bem como o continente africano. Atualmente é advogado e estagiário, presidente do Rotaract Clube de São Tomé e Príncipe, domina os idiomas inglês e francês e tem uma compreensão aprofundada em espanhol. Em 2016, foi citado por Barack Obama como jovem africano líder do futuro. Então, Romilson, seja muito bem-vindo. Como destacado inicialmente, é uma grande honra ter a sua participação aqui, ainda mais você que foi um jovem protagonista, né, fazendo a abertura desse clube aí, Rotaract Clube em São Tomé e Príncipe. Então, temos muito a aprender com você, com vocês, com a sua equipe. Seja muito bem-vindo, então, e passamos a palavra.
Boa tarde a todos. Boa tarde ao companheiro Juan, companheiro presidente Vinícius, a todos os colegas do clube Rotaract de São Tomé e do Brasil. De facto, esse é o momento aguardado por todos nós, e para dizer que nós temos tido esses encontros já nos bastidores, digamos assim. Tem sido uma partilha enormemente enriquecedora por ambas as partes. Nós temos aprendido muito convosco. Acredito também que vocês têm aprendido também do pouco que nós partilhamos convosco. Entendemos que este é o primeiro ou é o início de muitos outros lives que virão de mais variados temas sobre os nossos dois países e cultura, não só a nível do Rotaract, mas a nível do próprio país, a nível, sobretudo, da cultura e, em particular ou em especial, da juventude. Para mim é um enorme prazer, caros companheiros, estar convosco a participar nesta live, partilhando de um pouco a mesma cultura e também a mesma língua. Portanto, meus companheiros, portanto, muito obrigado e inteiramente à vossa disposição. Obrigado. Muito obrigado. Então, convidamos agora, né, o nosso anfitrião, o senhor Vinícius, para que regresse à nossa sala aqui, se possível. Isso. Então, nesse sentido das relações, não sei se o Vinícius está um pouco... será que ele está... A internet estava um pouco instável, né? Mas já está voltando. Tudo bem, Vinícius? Você nos ouve? Desculpe. Certinho, Juan. Fala. Maravilha. Então, começando a nossa live, no sentido das relações, né, entre os nossos países e tudo mais. Romilson, qual que é a sua visão, por exemplo, dessa relação com o Brasil? Porque nós aqui no Brasil, infelizmente, temos um grande desconhecimento em relação ao continente africano e também em relação aos países que falam português. Parece que, né, não há uma política voltada para esse fomento aqui. E quando a gente olha para Angola, olha para São Tomé e Príncipe, né, que são países aí próximos, enfim, Moçambique também, nós percebemos que essa questão do fortalecimento da lusofonia é muito mais forte. E você, como jovem que atua bastante nessa esfera, né, africana, como relatado, ou mesmo lusófona, se você pudesse comentar conosco quais ações, por exemplo, nós aqui do Brasil, podemos fazer como universidade, enfim, como sociedade organizada, para, de fato, que haja esse conhecimento bilateral, né, recíproco, para que os brasileiros passem a conhecer mais São Tomé, enfim, para que a gente possa iniciar, né? O que você falaria como jovem africano para que a gente fortaleça essas relações? Obrigado. Portanto, é uma questão interessante para dizer que... Está me a ouvir? Sim. Sim. Para dizer que as relações entre os nossos países, entre o Brasil e os países africanos, na medida que eu venho acompanhando já há algum tempo, é de salutar. É uma relação estritamente interessante, de vários pontos de vista. O Brasil tem um potencial enorme do ponto de vista econômico, cultural, relativamente aos nossos países. Portanto, nós temos aqui coisas, elementos que são comuns. Do ponto de vista cultural, por exemplo, nós podemos dizer a capoeira. A capoeira é praticada aqui, também é praticada no Brasil. Nós temos muitas escolas de capoeira aqui que
surgiu com base na cooperação entre São Tomé e Príncipe e o Brasil, particularmente a embaixada. Portanto, no outro domínio da formação, o Brasil tem todos os anos patrocinado ou formado muitos quadros jovens, tanto dos países africanos de língua portuguesa, particularmente o caso de São Tomé e Príncipe. Portanto, mesmo a nível do Clube Rotaract, nós temos vários colegas que são formados ou que foram formados no Brasil. Portanto, o Brasil dispõe de várias atividades de incentivo cultural, troca de experiência, cinema, literatura. Portanto, eu, inclusive, já participei em alguns ou em muitos, tanto no Centro Cultural Brasil Santo Tomé, que desenvolve as atividades voltadas para a área da cultura, de formação. E depois também a Associação dos Estudantes santomenses que formaram no Brasil, que promovem sempre feijoada à moda brasileira, não é? A tal feijoada que já vai na 5ª edição. Acredito que este ano não houve por causa da pandemia, mas senão a relação é boa. Eu estou, digamos, a 100 quilômetros de um centro de formação que foi construída pelo governo brasileiro. 100 quilômetros estaria, eu diria, a 100 metros nesse caso. É mesmo aí ao lado o centro de formação do Brasil, tanto destinado à formação de jovens técnicos de São Tomé e Príncipe. Portanto, as relações são ótimas e não vêm de hoje, já há muito tempo, através, por exemplo, da introdução da cultura do cacau e do café que veio do Brasil, né? Através dos dirigentes e governantes brasileiros da altura, que trouxe ou que implementou a cultura de cacau. Existe mesmo também no arquivo histórico o tal facto, a planta de cacau e tudo mais que veio do Brasil. Portanto, nós também devemos ao Brasil este facto. Portanto, as relações, acredito que são as melhores. Excelente. Bom, se eu posso continuar ou se não posso passar ao Ruan, depois voltava, portanto, a nível também da CPLP, o Brasil tem desempenhado um papel excelente, tanto a nível da juventude. Tanto é o Brasil quem detém a presidência da juventude da CPLP, com o Marcos Barão, que é um jovem fantástico, já esteve cá por 2 vezes em Santo Tomé, tem desempenhado também papel importante na dinamização da juventude da CPLP. Excelente. E para que os nossos telespectadores mais brasileiros e de outras localidades possam conhecer um pouco mais sobre o seu país, será que você poderia relatar, então, dados geográficos, dados populacionais, enfim, falar um pouco de São Tomé em linhas gerais para que a gente possa conhecer, né? Seria interessante. Obrigado. São Tomé e Príncipe é um jovem país, jovem adulto nesse caso, tem 45 anos de independência, foi fundado a 12 de julho de 1975, era uma colônia portuguesa, assim como o Brasil foi, é outra das nossas similaridades, não é? Nós estamos situados na África Central, os países mais próximos, Guiné Equatorial, Gabão, nós estamos a 300 km de Gabão, a 450 da Nigéria, então nós estamos na região da África Central e da região do Golfo da Guiné. Nossa moeda é a dobra,
o primeiro presidente da República foi o Manuel Pinto da Costa, que é o presidente que deu a independência, governou durante 15 anos na Primeira República. Depois tivemos uma Segunda República que então a classe política ou os dirigentes políticos, ativistas, não conformando com o partido ou com o governo da altura, né, depois da independência, esperava-se obter alguns ganhos. Nós estamos a falar de melhor condições de vida, de liberdade e isso tudo. Então, não se verificou após 15 anos da independência. Por isso que houve uma Segunda República que surgiu em 1990, 91, deu-se abertura a multipartidarismo com um novo presidente, que é o Miguel Trovoada, é o segundo presidente da República, que já tinha sido o primeiro-ministro, e, portanto, assim, tem sido, de 90 para cá, as eleições têm corrido na normalidade, nós temos ou gozamos de uma estabilidade política governativa, já tivemos também, já tivemos golpe de Estado, que não é nada agradável, isso impede o desenvolvimento ou o crescimento dos países, mas conseguimos ultrapassar esta etapa. O país ainda não se encontra a nível que nós desejamos que fosse, sobretudo. Mas há um aspecto importante, porque quando nós tomamos a independência, o país não dispunha também de quadros de recursos humanos capacitados. Portanto, nós tínhamos, se calhar, 2 médicos para... Nós somos hoje cerca de 200 mil habitantes, e na altura era menos, mas tínhamos, por exemplo, 2 médicos para atender as necessidades de um país inteiro. Nós tínhamos falta de professores, falta ou deve-se a todos os níveis. Mas com o passar do tempo, a nível da alfabetização, nós ultrapassamos, somos os países a nível dos PAULOPs melhor posicionado a nível de alfabetização. Nós atingimos até 90% da escolaridade populacional. Portanto, é um indicador bastante positivo e as exigências continuam a ser cada vez maior. Por isso, há uma pressão sobre a classe política no sentido de conduzir o país da melhor maneira possível. Muito interessante, né? E nesse sentido, né, aproveitando então, Vinícius, se você pudesse comentar um pouco da nossa realidade mais local, né, do estado de São Paulo ou da nossa região interior, fique à vontade, né, para poder explanar para os nossos colegas são-tomenses e de outras localidades também, qual que é a sua visão, por exemplo, do Brasil, né, do estado de São Paulo, porque como o Brasil, né, tem uma dimensão um pouco continental, cada região acaba sendo diferente. Então, às vezes é difícil a gente falar, o Brasil é dessa forma, né, generalizar. É um pouquinho mais difícil. Então, se o Vinícius pudesse expor um pouco da realidade aqui, regional, Vinícius, fique à vontade para os nossos colegas. Olha, Juan, acho que a fala do Romilson foi muito interessante, principalmente pelas similaridades que tem entre São Tomé e o Brasil. O curto período de independência deles é uma coisa assim que até assusta. Porque o Brasil completa aí quase 200 anos, mas na questão de experiência democrática e como república, digamos que o Brasil não tem tanta experiência assim, mesmo com a independência muito longa, principalmente porque nós também tivemos uma série de golpes militares e golpes de Estado, então eu acho que essa similaridade é muito forte. Mas na questão mais regional, eu acredito que nós nos encontramos em um estado que é privilegiado, né, o estado de São Paulo. O nosso interior aqui já tem muitas condições boas, né,
muitos recursos, a educação já, principalmente ao nível de universitário, o nível universitário é muito forte, então eu acredito que no nosso interior nós temos muitas coisas importantes assim que se destacam. Agora, nessa questão de intercâmbio entre os países, realmente eu não vejo uma questão dos governos, por exemplo, de Estado, na questão da internacionalização. Né? Você, Juan, pode até me ajudar um pouco mais nessa questão, que tem mais um conhecimento sobre a comunidade luso-portuguesa aí, nessa questão. Porque, por exemplo, o governo de Estado e as relações de São Tomé, como fica? De fato, né? Eu também tenho essa pequena percepção, né, como leigo, que parece que o Brasil, às vezes, ao mesmo tempo que é bastante aberto a algumas questões, vira as costas para outras, né? Como a gente citou da língua portuguesa, a gente vê com os vizinhos aqui que falam espanhol, né? Não há um grande incentivo para o aprendizado do espanhol, enfim, mas são questões históricas, né, interessantes de se analisar. E a questão do domínio de um segundo ou terceiro idioma, né? Nós percebemos que os brasileiros geralmente não dominam o segundo ou terceiro idioma por falta, acho que, de incentivo. Não é nem às vezes por falta de vontade, né, ou curiosidade. Acho que é de fato um incentivo cultural na educação. Mas é bem interessante, né, fazer essas comparações aí. E, Romilson, dando continuidade, então, se você pudesse expor para nós a educação, como você vê a educação do seu país, na base, na média e ensino superior, como que se dá? Desculpa, né? Perdão. Juan, antes do Romilson responder, eu só queria incluir mais uma pergunta. Eu achei muito interessante Desculpa. isso que você falou sobre a questão da América Latina e nossa relação. Eu queria até perguntar como que é São Tomé e os vizinhos ali. O Romilson comentou que é muito próximo, mas e essa relação, né? Nigéria, esses países mais próximos? Porque também são línguas diferentes. O Romilson comentou que fala o inglês e também entende muito bem o espanhol, mas tem muitas línguas diversas ali próximas. Então, se puder incluir aí a questão, obrigado. Claro, é. Desculpa aí, Romilson, acho que eu não consegui, né? Estejam à vontade. Obrigado pelas considerações. Para dizer que, a primeira questão que o Ron coloca, a nível da educação, Santo Tomé e Príncipe tem feito um progresso enorme. Nós contamos com quatro universidades, sendo duas, nesse caso, três universidades, porque uma, depois que é pública, está dividida em polos, e duas privadas. Tem havido, há muita gente hoje que é formada, forma internamente, e outras que também saem para formar no Brasil, em Portugal, no Reino dos Marrocos, Alemanha, França, em demais variados países. A nível do ensino também desenvolveu bastante nos últimos tempos, tem surgido a formação, ou há essa necessidade de haver formação técnica profissional, ou seja, formações que são direcionadas para profissionais, ou seja, que levam as pessoas a adquirir as competências técnicas. E ensino secundário, primário, tanto há o ensino obrigatório até sexto ano de escolaridade, que é o Estado quem patrocina, como forma de que ninguém pode ficar de fora. Mas hoje está-se a discutir também para ascender esse nível, passarmos para o nono ano, de forma a permitir com que haja, que todo mundo consiga, pelo menos até o nono ano de escolaridade, seja garantido. Portanto, nesse aspecto, a nível da educação, nós estamos consideravelmente bem. Há um número, como já foi feito referência, é um número significativo dos dados estatísticos que são colocados à disposição a nível do Ministério da Educação, dá conta de que
há um enorme progresso. Hoje a escola, por quanto é canto, né, a nível de todo o país, há um aspecto importante que eu não mencionei, que é o país é São Tomé e Príncipe. Portanto, São Tomé é a ilha maior. Depois nós temos a ilha o Príncipe, que é a segunda ilha, que é menor e que também tem um governo regional. Portanto, eles têm autonomia administrativa e financeira. O governo central coloca à disposição verba e eles fazem a sua administração, tanto local. E eles, os estudantes, nesse caso, a nível dos estudantes, eles fazem lá até o 12º ano e vêm para São Tomé para fazer o curso superior, ou se não, outros que consigam sair para estudar tanto fora de São Tomé. O Vinícius havia colocado uma questão que saltou-me agora a ideia. Eu queria perguntar sobre a questão da Ilha de Príncipe, a relação, se vocês visitam muito, se é assim, é uma questão que mensalmente visitam lá, se questão comercial também, como que é com a ilha, que é uma ilha menor? Sim. A propósito, a região autónoma do Príncipe, eles têm independência, mas têm que fazer compra em Santo Tomé para depois abastecer o mercado a nível regional. Portanto, é uma ligação que é assegurada pelo governo. O governo coloca à disposição os meios, nesse caso nós estamos a falar de barco e ligação aérea. Portanto, não é de todo fácil as pessoas lá irem, e eu pessoalmente ainda não tive a oportunidade de ir para o Príncipe. No âmbito do programa, de alguns programas que nós tínhamos, que era a nível do CNJ, tive a oportunidade, mas é um momento que eu também tinha uma outra deslocação para o exterior e, portanto, não pude lá ir. Para dizer que a ligação, os preços, particularmente se for a nível do avião, portanto, é consideravelmente como se fosse praticamente uma viagem para o exterior. Portanto, nós entendemos que o preço do bilhete ainda é caro, e isso dificulta as pessoas a irem à região autónoma do Príncipe. Portanto, eles lá, é mais eles quem vêm fazer compra, vêm estudar, e grande parte de São Tomé, das pessoas de São Tomé, ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a região autónoma do Príncipe, que é um sítio fantástico, a nível, portanto, foi eleito em 2015 o patrimônio mundial da Unesco, tem desenvolvido um papel super interessante do ponto de vista ambiental. Portanto, lá não entra o plástico, há o multimilionário chamado Homem da Lua, que é o Mark Shuttleworth, que é o sul-africano, o primeiro africano a ir para a Lua, que também instalou-se no Príncipe e fez um investimento avultado a nível de turismo. Então, um hotel ecológico, uma coisa fantástica. Ilha, portanto, ainda, digamos, é uma ilha virgem. E é também, só para dizer, que é também a ilha onde se fez a referência em relação à teoria da relatividade de Albert Einstein. Inclusive, este ano o presidente de Portugal estava cá para a comemoração. O filósofo e cientista também Thomas Edison comprovou a teoria da relatividade de Albert Einstein, tanto na ilha do Príncipe. Portanto, é uma ilha cheia de histórias, cheia de coisas fantásticas, em que nós convidamos as pessoas a visitar
a nos visitar e, sobretudo, a Ilha do Príncipe. A nível da sub-região, companheiro Vinícius, nós, diferentemente daquilo que se passa a nível da região ou da sub-região do continente africano, com muitas vezes, sobretudo a zona onde nós estamos, que é a região da África Central, muitos dos países africanos onde nós estamos próximos têm um regime que é presidencialista e é muitas vezes contestado. Os presidentes são muitas vezes contestados por durar muito tempo no poder. Por exemplo, nós temos o caso dos Camarões. O presidente Paul Biya já está muito tempo no poder, desde 87, acredito eu, que ele está no poder até hoje. Nós temos a Guiné Equatorial, portanto, nós temos o regime Bongo no Gabão, depois do pai, agora o filho. Nós temos igualmente o Congo, a RDC, República Democrática do Congo, também houve alteração do poder no ano passado, com o José Kabila, que foi uma coisa interessante, porque um presidente, o atual presidente, um presidente que não vem do partido que estava no poder, mas sim da fileira da oposição. Mas temos também o Ruanda, né, que é um país também que tem feito um progresso significativo. Depois vocês vão ver que em 94 o Ruanda teve um genocídio, que em 3 meses morreu cerca de 1 milhão de pessoas, mas hoje conseguiu dar a volta. É dos países africanos mais progredido, altamente limpo, fantástico. Portanto, a África tem muita coisa para se descobrir. Há imagens que muitas vezes, as imagens muitas vezes que são exteriorizadas, não correspondem muitas vezes de todo o que se vive dentro do continente. Há muitas coisas boas que estão sendo feitas nos nossos países, muita iniciativa, sobretudo da camada jovem. Muita inovação, porque nós entendemos que os pais da independência tinham um papel deles, que eles fizeram, que é a conquista da independência. O nosso desafio, que eu geralmente costumo dizer, é o desafio do desenvolvimento. Então, já conquistamos a independência, agora é atingirmos, alcançamos o almejado desenvolvimento sustentável e dar dignidade às pessoas. Eu acho que é isso que a juventude africana hoje está empenhada a desenvolver. E é isso que nós, a nível de São Tomé e Príncipe, também estamos empenhados a desenvolver, a contribuir. Tanto é que existem muitas organizações da juventude que desempenham ou têm desempenhado trabalhos fantásticos. Por exemplo, nesta pandemia, houve imensas iniciativas, sobretudo a nível do comércio eletrônico, que era uma coisa que era fora do nosso padrão, mas que hoje surgiu e tem feito enormes significativo para as pessoas, jovens que solidarizaram e criaram grupos para poder servir as pessoas de risco, as pessoas que têm menos posse. Portanto, é essa imagem que hoje a juventude africana quer mostrar ao mundo, e é isso que nós somos capazes de poder realizar. Maravilha, excelentes, né, explanações. Vinícius, né, desculpa. Você ia falar algo? Não, só surgiram mais dúvidas, assim, mais curiosidades que eu gostaria de perguntar para o Romilson, né? Muita coisa bacana, realmente. Romilson, você falou a questão de independência e desenvolvimento, que também é uma luta nossa, né? A independência já foi há mais tempo, mas desenvolvimento é uma luta que parece que não termina, né? É uma coisa bem complicada, mesmo que tenha alternância de governos aí. Você citou, acho que foi a Nigéria, que o presidente está desde 87, né? Nós temos uma Constituição... Camarões. Perdão. Camarões, presidente desde 87. Nós temos uma Constituição de 88 e desde lá uma alternância de presidentes muito grande, e mesmo assim o desenvolvimento ainda está chegando devagar.
Então, é muito importante esse tipo de colocação. E eu queria perguntar, Romilson, você tem conhecimento ainda de países que estejam em situação de colônia ou alguns territórios que estejam em situação de colônia no continente africano? Só para fazer a correção, na verdade, o presidente Paulo Biya está no poder não 87, mas 82. 82, antes ainda. Quer dizer, muito antes daqui que nós estamos a dizer. Bom, hoje ainda nós não tem conhecimento de países ainda que sejam colônia. Hoje todos os países, a África conta 55 países, todos eles são independentes, mas há sempre uma outra disputa, questão de poder, nos determinados estados, por exemplo, o Marrocos, que discute ou que está a disputar uma zona de conflito, uma zona que eles reivindicam serem deles, que é a zona do Saara. Nós temos agora, eu não sei se vocês estão a acompanhar o caso da Etiópia, há uma região, uma zona na Etiópia em que ele está a discutir com os rebeldes, é um grupo que reivindica a independência daquela região, da região do Tigre, mas fora isso, hoje já não há mais colônia no continente africano. Os países são livres e independentes. Muito bom, obrigado. Sim. E para comentar, né, pessoal, caso vocês tenham dúvidas, fiquem à vontade para fazer aí nos comentários que a gente pode, né, relatar tanto para o Wilson, do lado aí de São Tomé e Príncipe, quanto vocês, né, São Tomenses, que queiram fazer alguma indagação aqui para nós brasileiros, né? Que o Romilson está mais falando, né? Porque ele tem mais conteúdo que nós e o pessoal, por isso que ele está mais, né, compartilhando os conhecimentos do que nós, né? Só para comentar. Mas fazendo um parênteses rapidamente, então, para falar da educação no Brasil, né? Aos poucos nós temos melhorado nessa questão da alfabetização, né? O governo oferece, né, o ensino básico, o ensino médio, fundamental, e no universitário, no ensino superior, o Brasil até que está bem, né, representado em índices internacionais, a questão de distribuição do território. Obviamente que as universidades e instituições educacionais acabam se concentrando mais no Sudeste, porque é a região mais populosa, né, como o Vinícius citou, mais industrializada, tem uma economia mais forte, então elas acabam sendo centralizadas na região, concentradas, desculpa, em um maior número no Sudeste. Mas há, né, uma expressiva também presença no Nordeste, Norte e demais regiões do Brasil. Aí nós temos as universidades federais, que, como, né, o próprio nome diz, são gestionadas pela União, temos as estaduais, que são pelos estados, e as privadas, né, que existem algumas privadas que são municipais, né, e tudo mais, mas é bem interessante. Ou seja, a Unimar, exatamente, né, uma grande instituição, não fazendo propaganda, pessoal, mas... Pode fazer. Pode fazer. Então, é interessante que não falta também opções e oportunidade para o estudo, né? E as instituições têm procurado nos últimos tempos, né, sejam elas públicas ou privadas, de fato atrair esse alunado do exterior, sejam eles, né, africanos, europeus, né, asiáticos, enfim, das mais, né, variadas regiões do mundo, e de fato o único empecilho em determinados momentos é de fato o linguístico. Então as instituições têm buscado, né, oferecer disciplinas em outros idiomas, exatamente para atrair essa comunidade internacional. Mas aos poucos, né, o Brasil vai amadurecendo nesse sentido e estamos bastante otimistas, né, nesse sentido aí da educação. Estamos melhorando bastante. E na economia, né, aproveitando o gancho, né, para a gente já poder passar para algo mais aí, né, informal, descontraído, que a gente tem ficado muito formal. A economia, como a gente comentou, o estado de São Paulo é o mais industrializado, né, 40% quase da indústria aí está no Sudeste, especialmente em São Paulo, e cada cidade acaba tendo um foco, né? Por exemplo, Marília, a nossa cidade, tem mais ou menos 230 mil habitantes e é considerada a capital nacional do alimento. Nós temos, né, grandes indústrias de alimento que produzem biscoito, bolacha, guloseimas, que exportam para diversas, né, partes do mundo, então isso é um orgulho para a cidade, né, ser considerada a capital nacional do alimento. Tem outras cidades que, por exemplo, são consideradas capital do sapato feminino, do sapato masculino, e assim por diante. Cada cidade vai tendo, né, de fato, uma especialidade. Isso é bem interessante e diversifica a nossa economia aqui regional no Brasil, né, enfim.
fechando aí o parênteses, então volto, né, e passo a palavra para você, Vinícius, para o Rubens. Desculpa, Ô, falar demais. Juan, só faltou aquele merchan de Itápolis, hein? Eu senti a Ah, falta de verdade. Itápolis, um Guaraná. Exato, mas eu até me contive aqui para. Mas, ô, Juan, achei muito legal da sua fala, porque eu vejo muito você, como na instituição na Unimar, nessa questão da internacionalização. Realmente vocês trabalham duro por isso, e o Brasil está trabalhando duro nisso, uma coisa que não tinha anteriormente. Quando eu fiz intercâmbio lá na Universidade de Washington, eu tive a maior experiência de internacionalização da minha vida. Teve um momento que nós participamos de uma conferência que eram só alunos de países africanos e uma professora fez questão de trazer os brasileiros porque sabia que tinha uns países que falavam português. E foi uma experiência muito, assim, muito, muito legal. Né? Tinham pessoas de todos os países, a maioria ali falava inglês, né? Mas nós sentamos em uma mesa só falantes de português. E eu lembro que chegou um aluno de Moçambique, bateu na mesa e gritou assim: aqui nós vamos falar português! E foi muito legal, porque eu acredito que ele estava só falando inglês ali há muito tempo, por causa da universidade, e quando ele viu essa oportunidade de conhecer os brasileiros, né, e voltar a falar português, tem aquele sentimento de nostalgia. Conversamos muito, nossa, foi assim, foi fantástico. Tinha alguns alunos da Angola também, eles falaram sobre umas questões até muito preocupantes de saúde, assim, mas em geral foi uma conversa bem informal e bem divertida. E eu acho que o mais legal dessa nossa relação é justamente esse sentimento, essa cultura de união e de felicidade entre os povos, né? São povos muito, muito felizes e muito abertos, e isso é uma coisa que nós não encontramos tão facilmente, assim, em outras culturas. Povo mais fechado, né? Não, quando que iam lá bater na mesa e falar, não, aqui a gente vai falar português e vai se divertir. Não ia encontrar em outros países. Então, essa experiência foi muito legal. De facto, essas experiências também são super interessantes. Eu também tive a oportunidade de ter muita delas, mas infelizmente a participação da comunidade portuguesa e sobretudo dos países africanos muito reduzido. Nós temos o português, não é a língua oficial tanto das Nações Unidas, e isso dificulta ainda um pouco mais. Mesmo a nível da União Africana, que nós temos português como uma língua oficial, mas muitas das vezes nos encontros não estão todos os países representados. Muitas vezes estás sozinho enquanto lusófono, então tens que posicionar num dos grupos, ou quer anglófono ou francófono. Portanto, eu muitas vezes, quando saio, posiciono num desses grupos e pronto, para poder fazer a voz da juventude do meu país ser escutado e passar a mensagem, tanto de Santo Tomé, aquilo que eu entendo que deve ser transmitido, aquilo que são as preocupações da juventude, o que nós esperamos a nível do fórum, né? Nesse caso, se for um fórum, dependendo do que se trata, é basicamente isso. Mas é uma experiência fantástica. Eu tenho noutras organizações também colegas do Brasil, por exemplo, a nível do Parlamento Mundial da Água, que o Juan estava aqui a dizer. Nós tínhamos a vice-presidente do Parlamento, era uma brasileira, e nós, na altura, nós fizemos uma campanha, e como nós encontramos, nós éramos os únicos falando da língua portuguesa, e nós criamos aqui uma força para que o Brasil fosse responsável a nível da América Latina, e assim aconteceu. Portanto, hoje há um grupo dos países africanos de língua portuguesa que nós criamos, estamos neste momento no WhatsApp, estamos a trabalhar no sentido de que incluir
ou fazer proposta para que o português possa ser mais utilizado nas conferências e de forma a permitir com que mais jovens tenham acesso. Porque nós, por exemplo, o caso de Santo Tomé e Príncipe, que é um país lusófono, mas nós estamos inseridos numa zona na região da África Central, que a maioria dos países são falantes da língua francesa ou francês, e muitas vezes quando há oportunidades, o jovem não consegue participar porque há essa barreira linguística, mas é preciso transcender. Só com essa transcendência é que os jovens podem ter, ou seja, não ver a língua como barreira, né? Tem que ir além. Então, é mais ou menos isso. Mas senão essas experiências internacionais são super. São muito boas, né? Ô, Romilson, acho que... Desculpa, só um breve comentário. Queria te parabenizar por essa iniciativa de querer levar o português realmente à frente, porque nós vemos que assim, você fala outras línguas e se fosse por um comodismo seu, não seria nem interessante essa militância, mas é realmente por um amor à língua e por uma vontade de que seja levada adiante, que mais pessoas que falam só português tenham esse acesso. Então, realmente, parabéns por isso. Desculpa te cortar, pode continuar. Sim, a nossa preocupação é isso. A nossa preocupação é isso. É no sentido de dar mais oportunidade aos jovens, que mais jovens possam ter oportunidade que eu tive. Portanto, eu tive essas oportunidades porque abriram também o espaço, portanto, eu soube aproveitar, portanto, eu tenho domínio linguístico, a nível local também trabalho com jovens nesse sentido, de forma a ultrapassar. Hoje há várias ferramentas para poder desenvolver o aprendizado de línguas, trabalho com jovens a nível do continente, que também contactam em privado, que quer um ou outro apoio, e nós fazemos isso. Temos que, enquanto jovens autores de desenvolvimento, criar oportunidades para que os outros também possam aproveitar e ter sucesso, assim como nós tivemos. Portanto, eu só queria regressar para, se me permita, o companheiro Juan, regressar para um tema aqui que é importante que eu estava a ver e depois que eu depois distraí, que é a nível do investimento brasileiro em África. Portanto, o Brasil tem um investimento de milhões de bilhões de dólares a nível do continente africano. Portanto, e esse investimento deu-se mais com o governo do presidente Lula. Então, era muito voltado para a questão africana. Havia uma presença forte do Brasil. Mas com o governo do presidente Lula havia ainda mais. Portanto, para dizer que em 2001 o Brasil tinha um investimento de cerca de 1,98 bilhões de dólares, mas em 2011 esse investimento redobrou N vezes mais, que atingiu cerca de 12,22 bilhões de dólares de investimento brasileiro, sobretudo na Nigéria. Hoje é estimado o investimento brasileiro em África cerca de 15 bilhões de dólares. Portanto, é muito dinheiro, muito investimento. Isso é importante. Portanto, há um aspecto aqui interessante, até às vezes que eu, quando tenho oportunidade, às vezes, de discutir com os dirigentes e oportunidade, às vezes, que eu tenho, que é nós deveríamos servir dessa plataforma para a atração do investimento brasileiro. Porque se nós olharmos no mapa, onde Santo Tomé e Príncipe está situado, na região do Golfo da Guiné, nós poderíamos servir de ponte para o investimento, para a penetração do Brasil no continente africano. Portanto, mas esse investimento, por falta de infraestruturas, esse investimento não passa por nós. Nós ficamos à margem. Nós podíamos servir de uma plataforma de prestação de serviço do Brasil
para integração a nível do continente. Portanto, o Brasil tem um investimento no continente africano, sobretudo na Nigéria, em Moçambique, com gás e petróleo, por aí fora. Portanto, são investimentos que vêm ajudar os países em desenvolvimento, como os nossos, que é uma economia frágil, e precisamos de atrair investidores externos. Portanto, essa é a referência para ter a importância que o Brasil apresenta hoje na economia africana. Impressionante, né? Números muito expressivos, né? Nós mesmo, eu confesso que eu desconhecia, né? Bem interessante. Pode Perdão, falar. você vai falar. Ia voltar só sobre a questão da relação dos países que falam a língua portuguesa, né? O Romeu falou sobre essa militância e sobre essa vontade que a língua seja mais usada. E no Rotaract nós temos também o desejo de aumentar essa união entre os países que falam a língua portuguesa. Uma das iniciativas é justamente o que nós estamos fazendo aqui, né? O Milson até comentou que entrou em contato com outros países, mas assim, é nosso desejo continuar esse contato e realmente aglomerar pessoas de Rotaracts desses países que falam a língua portuguesa, formar realmente uma rede de pessoas, né, de jovens líderes desses países motivados para fazermos realmente iniciativas em conjunto. Eu acho que uma coisa muito interessante que nós podemos nos aproveitar é a questão de subsídio global do Rotary para fazer projetos internacionais, né? Podemos escrever um projeto que seja realizado em São Tomé e, se for um projeto realmente bem escrito, bom, vai ser aprovado e seria muito importante, seria muito bom, né, para a comunidade local. Então fica aí essa ideia e vamos continuar nessa nossa militância realmente pela língua portuguesa e pela união dos nossos países. Exato. Seguramente eu vou continuar os contatos com os países africanos de língua portuguesa, tentar identificar mais clubes rotaracianos para que esta live possa ser ainda mais enriquecedora. Tanto Angola também tem coisas fantásticas, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial. Portanto, vamos procurar e buscar e trazê-los para cá, como tornar essa comunidade mais atrativa do ponto de vista da interação e partilha de experiência. Isso aí. Romeu, você citou Guiné Equatorial, mas eles lá, a língua oficial não é o português, né? Seria só Guiné-Bissau mesmo. Não, Guiné Equatorial também é membro de pleno direito na CPLP. Eles aderiram à organização e como uma das condições era a instituição da língua portuguesa. Portanto, eles têm o espanhol, têm o português também como uma língua oficial. Claro, eles têm também o francês e o Pitch English, ou seja, o inglês aproximado mais à Nigéria. Entendi. Minha dúvida foi mais por ter procurado páginas dos Rotaracts de lá e páginas do próprio país e francês, espanhol. Então eu falei, né, acho que ali eles não falam português. Mas foi só essa questão da rede social mesmo, que nas redes sociais eles não postam nada em português. Inclusive, Macau, nós tínhamos a informação que lá eles têm como língua oficial português, né, e falam. Mas nós entramos em contato com vários Rotaracts e Rotaries de lá, não encontramos absolutamente ninguém que fala português. Foi, assim, uma notícia muito triste. Conversamos em inglês com pessoas dos clubes e eles falaram que justamente
o português na província de Macau, que fica na China, já é uma língua que fica mais reservada a pessoas mais velhas, uma língua que não tem se dado continuidade lá. Então, para nós foi uma notícia muito triste. Ainda pretendemos encontrar alguém que fale português lá para conseguir fazer esse contato, mesmo que não seja de um Rotaract, mas foi mais uma notícia ruim para a nossa língua e para a nossa comunidade, né? Que não está sendo passada adiante. De fato. Perdão, você quer falar algo, Romilson? Não sei se travou o áudio dele, perdão. Parece que travou no Romilson. Sim. Sim. Aquilo que estava a dizer o Vinícius. Muitas vezes eles fazem isso porque, por exemplo, a comunidade da CPLP tem sido um ponto nos últimos tempos de atração de muitos países. Portanto, é um número. Portanto, nós somos a todos 8 países, não é? Na comunidade. Sim, então, do ponto de vista econômico, isso representa, é uma comunidade que, do ponto de vista econômico, está em crescimento. Está em crescimento, tanto está-se a descobrir os recursos naturais e pronto. Isso gera ou chama alguma atenção. Tanto a Guiné Equatorial, por exemplo, é um país rico em petróleo, descobriu agora uma segunda remessa tanto de petróleo. Depois há interesse, porque eles também querem internacionalizar. Então, pode ser que não estejam... mas há esse engajamento, porque eu sei que eles recrutaram muitos professores de língua portuguesa, pode ser que ainda não estejam a dar os frutos. Por exemplo, recrutaram professores de Cabo Verde, de Portugal, mesmo do Brasil também, estão a trabalhar. É possível que ainda não estejam a dar fruto, mas há todo o interesse da parte deles da implementação do português. Portanto, isso, se calhar, talvez mais a nível dos dirigentes, e eles, quando saem, uma grande parte, até falam português, mesmo na conferência da CPLP. Mas se calhar ainda deve levar algum tempo. E CPLP, desculpa, CPLP tem se tornado atrativo. Portanto, muitos países pediram hoje para ser países membros observadores da CPLP, porque isso tem sempre interesse econômico. E as regiões que estão em crescimento, nós temos Moçambique, que representa... Bom, nesse momento está numa situação difícil. Eu também entendo que a CPLP deveria sair ou mudar a sua forma de estar, porque a CPLP é muito mais diplomático. A CPLP não tem o pendor intervencionista. Como vou dizer, quando há uma situação, a CPLP ainda deixa muito a desejar. Nós vimos, por exemplo, o caso da Guiné-Bissau, no contencioso eleitoral, e portanto eles preferem a mediação da CEDEAO, que é uma outra região, uma outra comunidade econômica onde estão inseridos, que é bastante forte, em detrimento da CPLP. Nós temos o CPLP, tanto sabe-se aquilo que se passa, por exemplo, na Guiné Equatorial, e muitas vezes não se pronuncia. Portanto, CPLP às vezes também tem sido crítico por vozes externas ou pelos elementos individuais ou mesmo figuras destacadas na sociedade, por exemplo, portuguesa, sobretudo, pelo seu comportamento. Eu acho que o CPLP precisa ter uma maior expressividade junto aos países. Mas não é isso que acontece. O papel da CPLP está, sobretudo, a nível da cultura, ou seja, sobretudo da língua. Mas nós temos que ir além disso. É preciso fomentar o investimento, é preciso ter uma maior participação, quando nós estamos a falar dos direitos humanos, das liberdades e garantias das pessoas. Portanto, eu acho que a CPLP deveria representar
ter uma maior representação, um papel mais incisivo dentro dos países, não intromissão dentro da política do país, mas uma comunidade com uma certa relevância, não só do ponto de vista econômico, mas também Sim. político. O CPLP hoje ainda deixa muito a desejar. Portanto, mesmo a nível do programa para a juventude, eles têm, dentro do programa da juventude, nós temos o Fórum da Juventude da CPLP, que é um fórum também quase na mesma senda daquilo que se passa a nível dos mais velhos, que fica assim um bocado. Nós temos jogos juvenis, mas não vai além disso. Mas quando nós olhamos para a francofonia, já é totalmente muito dinâmico. Há muitos programas para a juventude, oportunidade, bolsa de estudo, o treino, intercâmbio. Eu próprio já fui embaixador da juventude da francofonia para clima em 2015, com uma conferência que depois em Gabão com a secretária-geral Michel Jean. Quer dizer, eles têm uma participação maior, tanto a França desempenha esse papel. Eu acho que o Brasil também deveria assumir esse papel, mas também entendemos que todos os países, e particularmente o Brasil, passa por um momento difícil com a atual governação, mas o Brasil, como a União Francesa, é notre espoir, é a esperança que nós pensamos que poderia dar alavancar a comunidade dos países da CPLP. O Brasil teve bastante influência na definição, na reformulação dos acordos ortográficos. Super importante. Mas aí está. Temos que ir além da língua, além da cultura. Precisamos mais. Precisamos tornar a comunidade mais dinâmica, mais forte. Concordo 100% com você, mesmo, realmente. E cabe a nós, jovens líderes, realmente promover essa mudança. Inclusive, fiquei muito interessado nessa questão da juventude, como que você atuou. Se você puder falar um pouquinho mais, se for até embaixador da CPLP, como que iniciou esses trabalhos lá? Achei muito interessante. Não, na verdade é que a nível da CPLP eu não tenho participação na CPLP. Eu estive no Conselho Nacional da Juventude, fui presidente da mesa da Assembleia, já tive a oportunidade também de participar no fórum da CPLP, mas não fui porque eu sendo honestamente, é aquilo tudo que eu descrevi. A CPLP precisa de desempenhar um papel, precisa de ser uma organização forte. Por isso que as minhas atuações têm sido mais a nível do continente africano. Portanto, Romilson, perdão, o Conselho da Juventude que você participou da CPLP? Não. Não. Conselho Nacional da Juventude de São Tomé. De São Como Tomé. você Sim. tem conjunto. Entendi. Acho que vocês têm o conjunto. Nós Perdão. aqui é o CNJ, Conselho Nacional da Juventude. É a maior plataforma da juventude a nível nacional. Portanto, reagrupa todas as associações a nível nacional, que é a nível dos partidos políticos, da sociedade civil, toda é a plataforma que representa a juventude junto do governo. Portanto, não é uma instituição do governo, é uma organização da sociedade civil, mas que representa a juventude junto ao governo, sobretudo, trabalha diretamente com o Ministério da Juventude e do Desporto. É um órgão consultor do governo em matéria da juventude. Portanto, eu não tive a oportunidade de estar, quer dizer, tive a oportunidade de participar no fórum, mas não cheguei a participar, porque eu vejo que o CPLP apresenta muito pouca coisa. Acho que o CPLP poderia ser mais. Então, as minhas atuações é mais a nível do continente. Está mais ligado à questão de paz. Primeiro com os ODS, ODM, que é o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio.
agora o ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, o que estava a dizer é que a Organização da Francofonia, em 2015, o prelúdio do Fórum de Clima de Paris, criou-se um programa denominado Jovem Embaixador do Clima. Portanto, nós tivemos a atividade a sensibilizar o engajamento da juventude junto dos governos em matéria de clima e proteção do meio ambiente. Foi nesse sentido que eu fui indicado como embaixador da Francofonia, da OIF, que é a Organização Internacional da Francofonia, sim? E nós estivemos no fórum que decorreu em Libreville. E depois tenho atuado também em matéria de paz, segurança e paz com a Unesco, que é o programa das Nações Unidas para a Educação e a Cultura. E qual é o nosso papel aqui? Nosso papel é de criar ou de trabalhar com jovens para sensibilizar jovens em matéria de paz e segurança. E há dias nós celebramos, no dia 9, nós celebramos o acordo das Nações Unidas para a Paz e Segurança, que é 2050, sim, que é a Paz e Segurança. É um programa especificamente da juventude que trabalha em matéria de paz, ou seja, Youth for Peace. Nós temos participado, mesmo agora, nessa pandemia, como não tem permitido a deslocação, temos participado em encontros virtuais com a enviada da União Africana, que é uma pessoa também bastante dinâmica e tem estado a impulsionar a juventude a nível do continente. A União Africana lançou no ano passado um programa denominado One Million, ou seja, mobilizar 1 milhão de jovens para 2021 e engajar em vários programas. Nós estamos a falar da questão de paz ou da própria agenda da União Africana 2063, que vai marcar os próximos 50 anos da União Africana. Portanto, nós temos participado, temos dado voz à juventude e em nosso caso, em particular, Santo Tomé e Príncipe, também tem marcado presença, não só no meu caso, mas tem havido também muitos outros jovens que também têm se internacionalizado, ou seja, têm quebrado barreira, têm participado a nível nesses encontros internacionais. Portanto, eu, às vezes, sou solicitado para participar como, às vezes, conferencista ou panelista a nível das Nações Unidas, a nível da União Africana também, sobretudo a nível da sub-região. Portanto, o que nós procuramos fazer sempre é levar a voz da juventude. O que é que nós queremos? Qual é o nosso compromisso? Então, é nesse sentido. Tanto a nível interno é igual. Hoje nós queremos, como eu havia dito, nós conquistamos independência política, agora independência econômica. Nós precisamos criar uma nação forte. E a juventude, tanto a nível mundial e como, no caso particular, Santo Tomé, Brasil, acredito que é a geração atualmente mais bem qualificada de sempre. Nós somos a maioria, tanto a nível de Santo Tomé e Príncipe, a juventude representa 60% da população. Portanto, é um país jovem. Então, jovens com capacidade, jovens formados. Então, precisamos impulsionar o desenvolvimento. É essa a nossa tarefa, no âmbito da agenda, quer a agenda nacional, quer a agenda a nível da União Africana. Excelente. Caramba. Muita coisa, né, Romilson? Realmente o seu trabalho tem sido fantástico e muita coisa. Desculpa a pergunta, quantos anos você tem, Romilson? Eu tenho, em breve, no dia 16, eu farei 31 anos. 31 anos. Caramba, são muitas realizações para a sua idade já. Realmente, parabéns.
E com certeza vai fazer muitas mais realizações. Conte conosco para isso. Com certeza que sim. Eu havia dito que hoje há necessidade de haver uma maior, porque nós já experimentamos o desenvolvimento. Às vezes, parece que eu falar em 2014, eu acho que estive no Gabão, numa entrevista, eu se calhar falei sem noção, mas de facto faz todo sentido. Eu havia dito que há necessidade de nós priorizarmos cooperação Sul-Sul em 2014. Mas hoje eu faço a conta, passados 6 anos, de facto, já experimentamos a cooperação Norte-Sul que não está a funcionar. Então, temos que focar na cooperação Sul-Sul. Por exemplo, o Brasil, nós temos muita similaridade, há muita coisa em comum que nós podemos fazer. Como é que nós podemos cooperar? O que é que nós podemos aprender com o Brasil? O que é que o Brasil pode aprender conosco? O que é que nós podemos aprender com o Gabão? Portanto, são os países que, embora há uma ligeira diferença, mas ainda há alguma similaridade. Então, há algo que nós podemos fazer. Há algo de semelhança, há algo de proveitoso. No Brasil, o Ruanda, eu vos aconselho a dar uma vista, uma pesquisa no Ruanda. Tem feito um trabalho extraordinário. Ruanda, Etiópia, Quênia, são os países. Portanto, nós temos também, já agora, Botsuana. Fantástico. Portanto, as coisas já estão feitas. Por que é que nós não podemos? Então, podemos ir até eles. Como é que eles fizeram? Como é que eles fizeram para atingir onde eles estão? Então, é o mesmo que nós podemos também fazer. Então, eu penso que a cooperação Sul-Sul hoje está mais na moda, digamos assim, para os países com as similaridades como as nossas. Maravilha. Realmente. Isso mesmo. Pessoal, então, perdão, né? Não sei se o Vinícius teria mais alguma consideração. Então, acho que já batemos 1h12 de live aqui, né? O pessoal tá saindo. Então, acredito que nós podemos fazer mais algumas considerações e fazer o encerramento, tá bom? Exato. Então, pessoal, nesse sentido do encerramento, eu peço, então, licença para perguntar para vocês, né, para os dois presidentes, umas palavras, né, de inspiração para os rotaractianos, né? Se vocês pudessem comentar rapidamente como é o clube de cada um, né? O Romilson falar rapidamente lá da criação do primeiro clube do país e o Vinícius falar do Marília de Dirceu específico e deixar uma mensagem de encorajamento para os jovens, né? Participem do clube, façam ações com o clube, enfim, se a gente pudesse encerrar com essa fala de ambos os presidentes, seria muito, muito bom. Pode iniciar, Romilson. Sim, aos jovens, eu digo que, a nível do Rotaract, eu tive uma vivência bastante participativa em diversas organizações a nível da juventude. Isso me permitiu também a ter uma visão que eu tenho hoje, o compromisso social que eu tenho, também por causa dessas organizações. Por isso que eu aconselho os jovens a participar, a ter mais interesse para questões, para as causas sociais. E, nesse caso em particular, o Rotaract é um clube com característica particular de formação de jovens líderes, jovens de amanhã, jovens dirigentes. E é nesse palco da juventude que nós devemos errar. Podemos errar aqui, na associação, nas organizações, mas quando nós estamos a governar um país, lá nós não podemos falhar. Temos essa responsabilidade de dar o nosso melhor. Então, é um espaço, as organizações da juventude, da sociedade civil, é um espaço de aprendizagem, é um espaço de formação, para nós melhorarmos as nossas capacidades, de todo ponto de vista. Às vezes nós temos dificuldade em fazer uma apresentação
na universidade, apresentar um trabalho. E nós desenvolvemos essas capacidades na organização. E é um processo. O desenvolvimento é faseado. Começamos com nós, e quando nós lancemos essa fase de crescimento, vai fora, até nós tornamos autônomos, que hoje eu não preciso de pessoa para me lavar. E é assim. Então, o Rotaract, como eu disse, é baseado em certos princípios. A honestidade, transparência, liderança. Portanto, é um clube, é o primeiro clube de Santo Tomé. Tenho feliz sorte de ser o presidente e fundador. Tenho uma equipa fantástica que tem estado comigo permanentemente. Nós temos menos de um ano de existência. Temos feito coisas que estão a mudar a vida das pessoas, tanto a nível interno como externo. Explico. Nós realizamos há 15 dias uma ação de formação sobre parasitose intestinal, que é, nesse caso, lombriga. Tomei conhecimento de que nos últimos tempos tem havido muitas crianças e pessoas adultas também, mas sobretudo crianças têm sofrido de parasitose intestinal, tem muita lombriga. Portanto, a médica, uma amiga que eu estava a conversar, mostrou-me um vídeo de uma operação que estava a ser feita. Por pouco, a criança acabaria por falecer porque estava com muita lombriga. Mas muita lombriga que vocês nem sequer imaginam. Então, eu falei com a médica, nós realizamos uma ação de formação, toda a pessoa ficou mobilizada, fantástico, nós não tínhamos conhecimento disso. Então, nós fomos capacitados e vamos agora passar a levar essas mensagens para sensibilizar as pessoas. A questão de higiene, de lavar a mão, beber água limpa, lavar os frutos e ter cuidado com alimentos, essas coisas, para evitar a constante contaminação de alimentos e permitir o desenvolvimento desta bactéria. Depois, nós realizamos uma campanha também a favor das pessoas portadoras de deficiências audiovisuais, nesse caso, pessoas cegas. Nós fomos entregar... a campanha teve duas fases. Uma fase, valores que foram colocados, nós arrecadamos, foram colocados diretamente na conta da associação, e outro valor que foi colocado na conta da nossa organização, em que depois nós fizemos a compra de gênero alimentício e entregamos à associação. As pessoas ficaram bastante satisfeitas, porque estava a aproximar o dia 3 de dezembro, que é o dia que se celebra, o dia das pessoas com deficiência. Eles precisavam desses apoios para realizar a atividade que eles queriam e repartir. Portanto, está num momento difícil. Essas pessoas são pessoas dependentes antes da pandemia. Agora, já então, com a pandemia, imagina que agravou por completo a situação deles. Então, nós fizemos essa ação e vamos continuar a fazer. Vamos continuar a fazer até o final do ano. E no próximo ano, eu vou dar continuidade, porque ainda tenho 6 meses do mandato. E antes de passar para o próximo presidente, vamos desenvolver outras formações. Vamos procurar ser um bocado mais, ter a rotina um bocado mais consistente em termos da live, desta partilha. Vamos fazer pelo menos todos os meses, pelo menos 1 ou 2 lives. Formação, vocês fizeram uma formação que nós também vamos levar a cabo, que é a formação da poder do oratório que eu estava a dizer. E que foi excelente, os candidatos todos. E nós também vamos desenvolver aqui, dar mais confiança às pessoas, porque a liderança é sobretudo a comunicação. Preciso saber comunicar, preciso saber passar a mensagem. E nesse momento da pandemia, a comunicação é fundamental. Tanto quando muita gente de má intenção tem usado esse momento para depois difundir outras mensagens e tem criado danos, sobretudo psicológicos, às pessoas. Portanto, filerem-se jovens na associação, nas organizações. Nesse caso, Rotaract é uma excelente organização. Eu, pessoalmente, tenho aprendido muito, apesar de ter passado em várias, mas esta tem um caráter
particular. E a vocês do Clube Marila de Dirceu, fantástico, super, sinto-vos como irmão, tem sido fantástico esses nossos intercâmbios. Hoje nós partilhamos, exteriorizamos para as pessoas, mas não é a primeira vez que nós fizemos isso, já fizemos outras vezes, temos mantido permanentemente em contacto. Espero que esse contacto possa continuar e com certeza queremos continuar, mesmo depois de mim virar outro presidente, eu estarei, vou dar a oportunidade, vamos manter esse contacto, porque tem sido muito proveitoso, tem nos permitido também aprender, e é isso. Eu peço desculpa por ter alongado, foi um prazer enorme estar convosco e partilhar essa experiência convosco. Portanto, o meu muito obrigado pela vossa disponibilidade em me escutar, e às vezes acabo de falar muito. Portanto, muito obrigado ao companheiro Vinícius, companheiro presidente, ao companheiro vice-presidente Juan. Obrigado pela tua excelente moderação, obrigado pela excelente intervenção, companheiro Vinícius. Eu não sei se havia questões que as pessoas colocaram, mas a todos que nos acompanharam, o meu muito obrigado. Nossa, olha, Romilson, nós que agradecemos por essa parceria. Realmente os intercâmbios culturais têm sido fantásticos e nós queremos muito continuar, mesmo com certeza iremos. Obrigado por ter citado o nosso concurso de oratória, foi muito bom para o clube essa experiência, você tendo atuado como jurado e tendo também tido essa experiência, essa vontade de levar para os seus associados. E nós vemos que o Rotaract é realmente isso, né? É aquela questão de liderança na prática. Você citou os projetos, muito legal o projeto que você citou sobre a questão de parasitas e conscientização. Nós também estamos fazendo vários projetos e nós focamos sempre nas áreas de enfoque, que são justamente algumas ODSs que o Rotary e o Rotaract atribuem para si. Mas não é só isso. Oratória, liderança, projetos. O Rotaract é muito mais. Essa liderança na prática e esses projetos fantásticos que tanto enriquecem o que nós fazemos. Quando eu iria imaginar estar aqui numa live com um companheiro de São Tomé, que tem tanta experiência em liderança, com o meu outro companheiro de Itápolis, atualmente vice-presidente, que será nosso futuro presidente na próxima gestão. Então, eu só agradeço por essas oportunidades que o Rotaract Parabéns, meu companheiro. Obrigado. Estou anunciando aqui, meio que, né, passando a força à presidência. Brincadeira, né, Juan? Mas eu agradeço realmente por essas experiências que o Rotaract tem atribuído a nós e também essa parceria com o Rotary. Até o Juliano do Rotary fez um comentário ali, parabéns. Obrigado, Juliano. O Rotary também tem sido muito parceiro nosso. Então, sem muitas delongas, aqui nós temos projetos fantásticos, igual o concurso de textos e fotografias contra o racismo que nós realizamos, mas realmente o Rotaract é isso. Então, quem tiver essa vontade de se desenvolver, de se tornar um líder, eu particularmente não vejo uma opção melhor no momento que o Rotaract. Então, ficam todos convidados a participar dessa organização, que tenho certeza que a experiência será fantástica, como a nossa tem sido. Então, mais uma vez, Romilson, muito obrigado pela experiência. São Tomé é um país que eu sempre quero ouvir mais sobre. Esse intercâmbio é fantástico. Nós sempre tratamos muito mais de coisas informais nas nossas reuniões pessoais. Hoje nós fizemos um tom mais sério, né? Mas essas questões informais também são muito interessantes de ver. Nós discutimos a questão da cerveja em São Tomé, questão de festa. Tudo isso também instiga muito e é muito interessante, mas é lógico, as questões sérias também são importantes e são que irá definir o nosso futuro. Então, Romilson, muito obrigado, que nós continuemos com as nossas reuniões periodicamente, e Juan, também muito obrigado pela moderação e pelas experiências. Pessoal, eu não estou escutando, perdão, o áudio saiu aqui, não sei. Vocês estão me escutando? Desculpe. Sim. Então? Sim.
sim. Então, sim, desculpe, eu fiquei sem áudio de vocês, perdão. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer por toda a atenção, por toda essa tarde multicultural. Muito obrigado aos telespectadores, né, tá aparecendo na televisão, né, aos ouvintes aí. E espero que tenha sido, né, muito bom para todos. E agradeço mais uma vez por tudo, Romilson, Vinícius, e que possamos fazer outros encontros como esse. Muito obrigado. Só para deixar anotado, aqui, nós tivemos um pico de 12 pessoas assistindo, tivemos 15 likes, 12 pessoas simultaneamente. Então, nós não divulgamos tanto a live e eu acredito que foi um resultado muito positivo. Trabalhar nas próximas uma divulgação mais forte ainda e pedir também para você, Romilson, que traga também, tente trazer os associados, vamos tentar sempre trazer mais gente, mais companheiros de São Tomé. Nós chegamos a conhecer o Leopoldo, a Gilza, acho que Beatriz, tinha mais alguns companheiros que nós conhecemos, mas se puderem também participar conosco, será muito importante. E é isso. Sim. Estamos à disposição sempre. Sempre. Gente, partimos. Muito obrigado. Ficam bem. Igualmente, Romilson, um abraço, um bom final de tarde, uma boa noite para vocês em São Tomé. Acho que já é de noite aí, né? Já. 18h30, 18h30. Já é noite. Não vamos ficar te amolando pelo resto do dia, então. Obrigadão, Romilson. Uma boa noite, um abraço e muito obrigado mais uma vez. Até mais. Muito obrigado. Obrigado, gente.